Invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. O podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o super de bem-estar, Rodrigo Ferreira, e estou aqui com ele que também tem um bem-estar no trabalho, Raul Almeida. E aí, Raul? Tudo jóia. Tudo bem? Tudo bem. Melhor ainda. Bom, hoje nós vamos falar começar a tratar sobre o livro Bem-Estar no Trabalho, da Gallup. A gente já tocou nesse assunto eventualmente, mas a gente nunca se aprofundou no livro, a gente nunca foi a fundo no que o livro trata e eu tenho falado, Raul, em treinamentos muito sobre as duas primeiras frases desse livro e as pessoas se assustam, então acho que vale a pena a gente tratar disso aqui. Bom, para começar, eu queria trazer, como eu falei, eu tenho falado muito das duas primeiras frases do livro e eu queria trazer essas duas frases aqui porque elas são chocantes. O livro começa na introdução dizendo assim, e se a próxima crise global é uma pandemia de doença mental? E aí a resposta na segunda linha é que nós já estamos nela. Já há essa crise. E aí eu tenho falado, Raul, o seguinte, que se a gente olhar os números, pelo menos os números que a Gallup traz, a Gallup está olhando mais para o trabalho, mas se a gente generalizar esses números, talvez essa crise seja muito maior do que a crise do Covid. Só que o Covid a gente parou o mundo para tratar. E a gente não está parando o mundo para tratar essa crise de doença mental, né? E isso a gente tem visto reflexos aí muito, muito sérios nas empresas. Eu estava dando treinamento semana passada numa empresa e o pessoal me contando, eu tocando nesse assunto exatamente aqui com a galera lá, e eles me contando que a coisa de algumas semanas um colega dele se matou por conta dessas dificuldades e tudo mais, dessas crises dessa crise que a gente está falando aqui, né? E aí a pessoa que me contou ainda falou isso e carregada de culpa, até, natural, de, será que eu podia ter feito alguma coisa? E aí eu disse, talvez não, mas talvez o que a gente pode fazer daqui para frente? E aí eu tenho cutucado muitos os gestores, os líderes das empresas sobre isso, né? Sobre essa responsabilidade do daqui para frente. E aí, Raul, como é que a Gallup está vendo isso? Até o relatório último da Gallup começa na introdução dizendo isso, né? A gente está vendo isso, não precisa nem de números, né? Não, e eu até mostro um outro ponto. A gente acabou de lançar esse livro novo, o Tá Vim Aqui, que eu peguei e ainda não li. E assim, uma das coisas que a gente tem estudado, e eu sempre acho assim, quando a Gallup lançou o Wellbeing, foi muito no momento, tá? Foi muito no que precisava de ser feito, tá? A gente sempre está um pouco adiante das coisas. Então, fala de well-being também, mas a gente também está falando de felicidade. E tá vendo que os níveis de felicidade no mundo, né, estão diminuindo. Mas muito porque quando a gente vê que níveis mundiais de experiências negativas, eu estou olhando diretamente aqui no gráfico, o Negative Experience Index, né, que é raiva, estresse, tristeza, dor física e preocupação, eles estão atingindo um novo record high, né? Então, a gente está aqui, saiu do 25 para o 35, né? De 0 a 100, tá? Então, está subindo muito. Isso se dá, né? Muito, ele até mostrar aquele livro, né? Muito lindo. É muito interessante a gente perceber que isso é verdade, é data-based, né? Então a gente está baseado em dados, não é mentira. Esse bilhete é verdadeiro, chegou até aqui. É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. E é algo que a gente tem que se preocupar, porque sim, não somente uma consequência da pandemia, é como se fosse uma segunda, né? Pandemia mesmo, igual o outro livro falava do well-being. Tá, então, e não tem uma máscara para essa pandemia, né? Não tem álcool em gel para essa pandemia. Não tem. A gente vai ter que parar e pensar e refletir sobre isso, né? Porque nós temos reestruturações de culturas de trabalho, nós temos reestruturações de várias outras coisas, nós temos o repensar
do engajamento dos colaboradores, o repensar de muitas estratégias de recursos humanos, e a gente está vendo assim uma transformação muito grande que ela começou a acontecer e agora as empresas estão já querendo desesperadamente voltar para a realidade que existia antes do Covid. Não estão realizando, assim, não estão caindo na real de que essa não vai ser a mesma realidade. É uma O mundo terceira mudou. realidade, né? E é interessante que, assim, eu tava agora, antes da gente começar a gravar, eu tava ouvindo um podcast aqui e o entrevistado tava dizendo assim, né? A gente ainda não tem um levantamento no Brasil de quantas crianças ficaram órfãs, de quantas famílias que eram sustentadas por pessoas mais velhas, aposentadoria de pessoas mais velhas, que perderam essa aposentadoria. Na verdade, existe um impacto ainda, um impacto que a gente já tá sentindo, mas ainda não tá medindo. E enquanto a gente não medir isso, a gente não consegue ir corrigindo, né? Tem um dado, por exemplo, aqui no Wellbeing, que ele fala, né, que o número de suicídios cresceram nos Estados Unidos de 1995, 65 mil, para 2018, 158 mil. Então você tem aqui mais do que o dobro, quase o triplo do número de suicídios, incluindo o que hoje é chamado de suicídio silencioso, né? Que é a morte, por exemplo, por overdose, por álcool e etc. Então esse número inclui isso, quer dizer, é um número galopante aí que a gente vai ter que parar para pensar. É legal trazer aqui, eu queria fazer uma brincadeira com o pessoal que está em casa, que está nos ouvindo, falando sobre como é que a Gallup mede isso, né? O GNT, né? Da Gallup. Como é que a Gallup mede esse Gallup Net Thriving? São duas perguntas simples. E aí eu vou pedir para quem está em casa fazer. Faz aí, pega um papel aí e anota. Para introduzir a pergunta, esse índice diz o seguinte: imagine uma escada com degraus numerados de 0 embaixo até 10 no topo. O topo da escada representa a melhor vida possível para você e o degrau lá de baixo representa a pior vida possível para você. Então, vamos lá. Escada, 10 degraus, 0 lá embaixo, pior vida possível, 10 lá em cima, melhor vida possível. Aí a primeira pergunta é: em que degrau dessa escada você sente que você está atualmente? Então anota aí, você que está em casa, em que degrau você sente que você está atualmente? 0, pior, 10, a melhor vida possível. Aí a segunda pergunta é: em que degrau você acredita que você vai estar daqui 5 anos? Que degrau você acredita que você vai estar daqui 5 anos? Anotem aí. Então, o que acontece? A Gallup analisa essas suas duas respostas de duas formas, olhando para onde você marcou, que degrau que você marcou, e a distância entre esses dois degraus, né? Onde você colocou que você vai estar atualmente, que você está atualmente, e onde você vai estar daqui 5 anos. São duas perguntas muito simples e que mostram como é que você se enxerga em tudo, né? No trabalho, na vida e tudo mais. Com base nas suas respostas, a Gallup aponta 3 possibilidades. A primeira possibilidade são as pessoas que estão progredindo. O que é isso? É aquela pessoa que tem uma visão positiva da vida atual. Então você colocou aí que atualmente você está no degrau 7 ou mais e que tem uma visão positiva para daqui 5 anos, um crescimento. Você tem que ter colocado, vamos supor, se você colocou 7 atual, você tem que ter colocado pelo menos 8 para daqui a 5 anos. Então, isso são as pessoas que estão progredindo. Essas pessoas, elas reportam ter menos problemas de saúde, menos preocupações, menos estresse, menos tristeza, menos depressão, menos raiva, reportam mais esperança, felicidade, energia, interesse e respeito. Que coisa doida. Depois tem quem tá struggling. Como é que traduz struggling? Tá enroscado, né? Não tá. Tá em dificuldade. Tá em dificuldade. Quem respondeu que tá com essa dificuldade na vida atual e tem uma incerteza e uma visão negativa sobre o futuro. Então, por exemplo, se você colocou provavelmente ali um 5 na escada que você tá atualmente, e talvez você tenha colocado na vida do futuro 5 também, ou talvez 6, você não tá vendo não tem uma visão muito positiva do futuro. Essas pessoas também reportam mais estresse, mais preocupação com dinheiro do que as pessoas que estão progredindo. E por último, aí sim os que estão sofrendo, esses são aqueles que reportam ter uma vida miserável atualmente. Então, quem deu 4 para baixo na vida atual, e uma visão negativa de daqui 5 anos também deu 4 para baixo na vida futura. Esses reportam que eles têm problemas básicos de comida, de proteção, sentem mais dores físicas,
mais estresse, preocupação, tristeza, raiva, tem menos acesso à saúde, seguro de saúde, tem o dobro de doenças comparadas com quem está progredindo. Então, olha para a sua resposta aí agora e analisa isso. Se você deu 7 para cima, legal, você está progredindo. Se você deu ali no meio ali, você está enroscado, está preso, está com dificuldade. Se você deu 4 para baixo, você está sofrendo. O que a Gallup está mostrando é que esse número de pessoas sofrendo está crescendo, né, Raul? Sim, e de novo, versão número 2 desse livro é o Blind Spot também, né? Mas não vamos falar dele, nós estamos falando do Well-being. Essa tendência é uma tendência mundial, veio com a pandemia, a gente está tentando, né, entender e estamos, bom, infelizmente tendo sucesso em entender muito É. essas coisas, né? Mas é bom para a gente mostrar, porque vai muito além de políticas públicas, né? A gente está falando também da parte do meio corporativo, a gente está falando Perfeito. de Porque eu ia te tudo, né? perguntar assim, e quem tá ouvindo agora e pensando, ué, o que, que eu tenho a ver com isso? Né? Por exemplo, sei lá, um líder, o gestor que tá ouvindo agora e falando, ah, tudo bem, eu mando embora quem estiver doente e contrato outros que não estejam. Ou então pensando, tá, mas e daí? Isso não impacta na minha empresa. E aí, Raul, por que, que é importante uma pessoa estar se sentindo bem no É trabalho? muito importante. Quando a gente fala de well-being, a gente está falando de outras características, né? A gente está falando da característica social, carreira, comunidade, financeiro e físico. Né? Uhum, Então, são 5 esferas. Então, o uhum, well-being no trabalho parte de um todo. uhum. Então, a pessoa sai, ela E base conecta com o engajamento, né, Raul? e se conecta com o engajamento, e se conecta com tudo. A pessoa não, ela não deixou o trabalho dela e parou de viver, ela não desligou. É, exatamente. E a partir de lá, o que acontece? A pessoa traz as suas preocupações de fora para o trabalho. E aí Isso é uma coisa produz que menos. e é uma coisa que as empresas estão aprendendo hoje em dia. Nossa, você não é 2 pessoas ao mesmo Não tempo, tem um né, que botãozinho de liga e desliga, né? não, você entra no trabalho e tá tudo certo e tá tudo bem, vamos lá, a meta tá aí, vamos bater, vamos duplicar a meta depois que a É. gente alcançar. Não tá assim. Então, não é, né? O well-being, ele tá falando, inclusive quando a gente fala de well-being, muito associado com o burnout também, que tem 5 causas também diferentes de burnout. A gente tá Legal. falando de um aumento muito grande desses níveis de infelicidade, né? Não é nem de tristeza, é de infelicidade. A É. pessoa não está sendo feliz no É, trabalho. e tem um lado matemático aí que é assim, pra quem é mais analítico, que é o seguinte: se o cara não se sente bem, ele não se engaja. Se ele não se engaja, ele não produz tanto quanto poderia. Ele não gera resultado. Se ele não gera resultado, ele se sente mal e começa a ficar mais pior ainda no trabalho, porque afeta, de repente, o lado financeiro desses 5 aspectos aqui, principalmente quem tem remuneração variável. E aí isso vira um ciclo ali vicioso que você vai tendo, e a gente tá vendo isso no mundo. O último relatório da Gallup apontando 21% de engajados no mundo. Quer dizer, de cada 10, você tem 2 engajados. Cara, isso é um absurdo. Tem 8 vendo a banda passar na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses. Uma coisa que a gente já falou aqui, né, Raul? Tipo, ninguém sai de casa falando, pô, não vou produzir hoje. Eu não quero, eu quero ser inútil. Não, o cara sai para trabalhar, mas se ele tiver mal, se ele tiver com dor, olha tudo isso que eu falei aqui, né? Preocupação, estresse, tristeza, raiva, dor física, depressão. É, a gente não tá falando só de um lado de, ah, eu tô de saco cheio, não quero trabalhar. Não, o cara tem dor. Não, e não tem tempo para administrar. Então vamos falar assim, Uhum. falando de se a gente for falar, por exemplo, de well-being, a categoria física, o well-being físico. Você tem tempo de trabalhar isso? Porque a gente identificou, são 5 aspectos. Vamos lá, vamos falar esses 5 quais são? É, Para quem não pegou ainda, você já falou, mas vamos lá, né? tá, vamos falar devagarzinho. O well-being tem 5 características, né? Que o well-being como um todo, o bem-estar como um todo, quando a gente mede, a gente está falando de 5 categorias. Que já é uma coisa que eu gostei no livro, porque às vezes a gente fala assim, bem-estar, aí fica muito vago. Então a Gallup já coloca Exato, 5. Vamos lá, ó, carreira, social, financeiro, físico e comunitário. Isso. exatamente. Eu gosto de desenhar eles, Raul, como círculos que se sobrepõem. Um gestor inteligente e que quer propiciar esses aspectos para os seus liderados, é legal ele entender que, por exemplo, ele pode ter ações que impactam tanto o social quanto o financeiro, ou tanto o carreira e o comunitário, sei lá, né? Quer dizer, eles se tocam, né?
Eu acho isso Uhum. muito legal. E uma coisa que eu acho legal também é a definição, como é que você sabe se você tem esses bem-estars? Porque também é outra coisa que fala assim, bem-estar financeiro. Você pensa assim, pô, tem cara que é milionário e acha que não tem dinheiro suficiente. E tem gente que é pobre e acha que tem o dinheiro suficiente. Então a Gallup vem e coloca, o bem-estar financeiro é, você consegue gerenciar o seu dinheiro? Então quando eu e Raul falamos aqui nos bastidores que o nosso ponto fraco talvez seja o bem-estar financeiro, não está dizendo que eu e o Raul estamos dizendo que a gente ganha pouco, né, necessariamente. Eu e o Raul estamos dizendo que para onde vai nosso dinheiro? Como é que a gente está gastando? Como que a gente É está a sensação de aplicando? descontrole, né? Como que a gente está aplicando? Será que eu estou sentindo esse dinheiro entrar, né? Então não tem muito a ver com quanto você ganha, tem a ver com como é que você gerencia Com isso, né? quão bem você gerencia isso? Quer dizer, então ter uma planilhinha, ir lá colocando o que você gasta, anotando isso, ou mesmo num papel, num caderno, caderninho de caixa, alguma coisa, pode te trazer o bem-estar financeiro que você precisa, ainda que você, de repente, não ganhe mais, não venha a ganhar mais. Eu treinei uma empresa que eles contrataram um consultor de finanças pessoais para dar treinamento para os funcionários da empresa, de graça lá, para que eles aprendessem a gerenciar o dinheiro deles. Eu lembro quando eu voltei para o Brasil, assim, de Portugal, eu juro, eu ganhava 3 ou 4 vezes menos do que eu ganho hoje em dia, e eu acho que eu gerenciava muito Sobrava. melhor o meu dinheiro. Eu conto, Raul, quando eu comecei a trabalhar com 14 anos, meu patrão me pagava com cheque. Na época, para quem tá ouvindo agora que acha que isso é cringe, né, não sabe o que é isso, cheque era um papel, não, tô brincando. Mas ele me pagava com cheque. Às vezes você tem que explicar mesmo, hein? Tem gente que não sabe, né? Uhum. Eu tava vendo um programa também ontem sobre isso. O cara pergunta para alguém da geração Z o que é um cheque cruzado e o cara não consegue saber o que é, né? Eu não Não lembro. sabe também? É que não pode mais Não, compensar, né? não pode, tem que depositar, não pode É, trocar. não pode É. trocar, isso. Meu patrão me pagava com cheque, chegava no outro mês, não, outro mês não, mas sei lá, 2 semanas depois, ele vinha me pedir, pelo amor de Deus, pra eu descontar o cheque, porque ele tava descontrolando o controle, o fluxo de caixa dele, porque me dava, eu não gastava, ficava lá guardado meu cheque. Pô, eu ganhava um chequinho de nada, era um salário mínimo na época, ficava 2 semanas sem gastar aquilo porque eu não tava precisando, né? Imagina o cara sair de casa pra trabalhar com um aluguel atrasado. E isso Então é muito legal compõe, isso. né? A pessoa chegar com isso dentro do trabalho, compõe. Ela vai começar a preocupar com como ganhar dinheiro e não em como trabalhar. E às vezes não tem de onde tirar mais do trabalho dela. Isso. E aí, então, a gente está falando, para quem está ouvindo, controla o seu dinheiro, e para quem é líder, como é que você pode propiciar meios para que os seus liderados aprendam a controlar o dinheiro, né? Tipo um consultor financeiro, ou reuniões mesmo discutindo sobre isso, passando ideias, sugestões para a pessoa, né? E como, né, como usar os seus pontos fortes para controlar o seu dinheiro. Muito bem. Porque olha que legal isso, porque eu já falei de planilha, era o meu analítico gritando aqui, faz uma planilha. Será que precisa fazer uma planilha, né? Eu não tenho uma planilha. Talvez seja esse o Eu acho que problema. sim, eu acho que as pessoas sim têm que ter. Eu acho que sim, é essencial. Todo mundo que eu conheço que tem a vida financeira together é porque tem a tal da planilha. Eu gosto de aplicativos, mas aí eu acho que eu complico muito. Ai, co- olha, guia bolso, adoro vocês e tal, bababá, mas achava meio bully, assim. Aqui em casa quem controla as finanças é minha esposa, e ela gosta de Hum. fazer no papel e caneta. Então agora eu tô tentando convencer ela a ir pra planilha. Vamos ver se eu Não, assim, consigo. tem exemplos disso dentro de casa, agora que a gente tá falando disso, tem tios, assim, que sabe ganhar o dinheiro, não sabe gastar. Então vai, assim, da esposa também, a esposa que sabe colocar a mágica e o fermento no É, dinheiro para fazer multiplicar, construir é, casa, fazer essas coisas. é Mas a gente isso está aí. falando de um dos Pede aspectos ajuda. importantes aqui, isso, gestor, Pede ajuda. não está nas suas mãos arrumar a vida financeira de cada um dos seus colaboradores. O que nós estamos trazendo aqui é, por exemplo, o aspecto financeiro de um de 5 aspectos do well-being É. que você tem que ter awareness de que isso impacta a vida do seu colaborador, E tem né? uma coisa interessante que é assim, às vezes você propiciando, sei lá, um livro de finanças, colocando à disposição para quem quiser ler, pode ajudar. E pode fazer com que o cara pare de pedir aumento, porque as pessoas não pedem, principalmente no Brasil, não pedem aumento porque elas acham que estão valendo mais. Elas pedem aumento porque elas não estão conseguindo pagar os boletos em casa. E E aí você assim, resolve isso. exato, e tem muito disso, do tipo, eu sou a favor de pedir aumento,
tá tudo certo. Você também tem que pedir o seu aumento a hora que Uhum. der. Tá tudo certo. Se você acha que o seu trabalho já não condiz, a gente tá vendo as ondas aí de, né? Eu nem chamo mais de quiet quitting, é loud quitting, né, sabe? Então, Boa. cara, não vou fazer mesmo. Não sou pago para isso. Quando você tem esse sentimento, realmente, a primeira coisa que você pensa é: bom, me paga mais que eu Me paga faço. mais que eu faço mais. Isso tem a ver com o well-being? É claro que Sim, tem a ver, sim, claro. 100%, sabe. Se a pessoa não sente que a compensação financeira dela, né, e o work-life balance dela não tá sendo compensado É, financeiramente, ela vai deixar de fazer ou pedir mais compensação financeira é, para isso. Point exatamente. blank and simple, né, tá Até tudo porque senão ela certo. não consegue produzir, né? Ela vai ficar trabalhando igual, do jeito que você falou. Em vez dela pensar, sei lá, vamos supor que é um operário que produz parafuso. Em vez É. dele pensar em produzir um bom parafuso, ele tá pensando como é que ele paga as contas lá em casa e não tá focado ali, né? E outra coisa, o que mais ele vai fazer além de produzir parafuso? Se ele produz parafuso, o que mais ele poderia fazer ali dentro? Exatamente, exatamente. E aí cabe ao gestor criar esse ambiente de trabalho, agora saindo da linha de montagem, indo para as linhas em que a gente consegue fazer esse tipo de trabalho. Uhum, Porque uhum. quando a gente está falando de linhas de montagem, ali realmente, aí a gente está falando de políticas É públicas mais dentro da difícil, empresa, é mais é mais difícil. A gente está difícil. falando de políticas corporativas, é É, preciso entender que aquela categoria está mal remunerada e precisa, e é, por isso existem sindicatos e tudo isso, tá tudo é. certo. Quando a gente está falando de um ambiente em que o gestor pode controlar e que ele deve controlar, ele deve entender o que está acontecendo, a gente tem que Vendas, entender. por exemplo, um vendedor. Exato, exato. Se o vendedor que trabalha baseado em comissão, assim, e ele não está conseguindo atingir a meta dele, ou até tá, O que que mas pode estar mais uma vez, acontecendo? gestor, você não é responsável pela vida financeira do seu colaborador. Você é responsável por criar um ambiente de trabalho em que ele Isso, sinta que aquilo está ajudando ele e não isso. está atrapalhando, não está entrando no caminho, não está criando mais desafio, não está criando É, mais dificuldade. E mais uma preocupação para ele ter, além dele estar fudido de grana, ele está indo ali tendo que trabalhar num ambiente que é insustentável, insalubre, isso. com engajamento baixíssimo, ele vai consequentemente responder mal às pesquisas de clima e engajamento e trazer maus números para você, outros números. O que eu costumo dizer é, a empresa não precisa dar dinheiro para os funcionários. Ela Exato. precisa criar meios para que quem quer, e todo mundo quer, né? Para quando a pessoa quer ganhar mais, ela encontre esses meios. Então, por exemplo, a gente está falando de vendedor. Igual você comentou, o vendedor não está batendo meta. Tá, você é gestor, você pode sentar com o cara, vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Será que está faltando alguma competência? Será que está faltando alguma ferramenta? Será que precisa de um treinamento? O que está te levando a não bater essa meta? Mas, eu gostei muito do que você falou. Tem situações que o cara que está ali trabalhando, ele não tem mais o que fazer, não existe uma alternativa. Aí a empresa precisa olhar para isso, redesenhar cargos, redesenhar processos de trabalho. E se a gente está falando de empresa pequena, ok, é mais difícil de fazer o Exatamente, stretch. Se a gente exatamente, está falando de empresa grande, aí eu estou direcionando a conversa aqui para o colaborador. Você acha que está exatamente. difícil? Primeira conversa com você, porque eu tenho amigos gestores, diretores aqui, tem galera que Uhum. trabalha aqui, tem galera que trabalha no LinkedIn, em outros lugares também, e sempre assim, colaborador agora, não estou falando com o gestor. Pergunta primeiro para o gestor: olha, quando eu vou ter esse aumento? Quando eu posso ter? Eu não quero sair, eu gosto do meu trabalho. Existe algum A outro única caminho? coisinha aqui que tá me chamando é que, bom, meu dinheiro não tá dando. Fez uma análise da sua vida, fala assim, bom, eu tô gastando mais mesmo, eu consigo. Bom, aqui eu tenho que cortar ali, bababá, vou Uhum. cancelar algumas assinaturas inúteis, né? Cancela os É. OnlyFans aí. Então, Os assim, streamings. de você já ter passado por esse primeiro filtro que você fez, né, de entender, bom, ainda assim o meu dinheiro não tá dando, sim, aí é o momento de você É, conversar. Pergunte primeiro, é. porque, todo gestor tem um budget para aumento de salário, sim Uhum. ou sim, quando a gente está falando de empresas um pouco maiores. Eles têm isso na manga, tá? E Raul, sabe que uma grande mudança na minha vida aconteceu um dia que eu virei para um gestor meu e falei, cara, o que eu preciso para fazer esse outro trabalho aqui que eu gosto mais e vou ganhar mais? O que eu preciso ter? O que você quer que eu faça para eu ter uma oportunidade aqui? Ele falou, olha, isso, isso, isso. Eu falei, legal, vou lá, vou fazer isso. E E era onde eu pronto, queria fui para lá. chegar. A primeira coisa que você pergunta é para o seu gestor: tem espaço aqui de manobra para eu, bom, primeiro, continuar a fazer o que eu estou fazendo e ganhar um pouco mais? Ganhando Porque mais. ou, bom, para fazer agregar um pouco mais de responsabilidade, fazer mais aquilo, aquilo outro, e ganhar relativamente mais, mas assumindo mais coisas. E tem que primeiro ter essas conversas. Ou mudar Gestor, de agora eu cargo. falo com você. Crie esse ambiente para que as pessoas possam ter essas Possam falar. conversas. Se sintam à vontade para falar, porque às vezes o cara acha assim, e às vezes com razão, se eu falar,
ele vai achar que eu tô insatisfeito e vai me mandar embora, Não, ele vai né? querer. Um bom gestor vai querer entender a sua Isso, situação. isso. O gestor precisa criar esse ambiente para que a pessoa que está infeliz se sinta à vontade para falar isso sem medo, né? O que o gestor realmente não gosta vendo quando a pessoa já estava fazendo um processo para mudar de cargo dentro da empresa, só avisou para ele que estava fazendo processo seletivo para sair. E no final ele só queria ganhar mais dinheiro. Aí soa como uma traição, E soa como, sim, né? colaborador, estou falando com você, você realmente aí você deu um bypass no seu gestor e perdeu a E aí é ruim. oportunidade. Porque gestor também, assim, quando a gente está falando de corporações grandes aqui, jogando outro termo corporativo aqui, gestores também não podem perder headcount. Gestor também não pode ter time diminuído. Eles não gostam que você saia do time deles, Exatamente. porque eles são pagos pelo tamanho do time Isso. deles. E a produção, o número do que é produzido cai quando você Quando perde você pessoas. sai, então, primeiro, O gestor se quer mais gente, não valorize. menos, né? Exato. Então, colaborador, voltando a conversa para você, se valorize, você realmente vale mais. Quando você achar que precisa, depois de você ter feito uma reavaliação dos seus gastos, claro, colocou no papel, né, falando do bem-estar É, financeiro, e você viu que realmente agora, no final das contas, o que eu preciso é de ganhar mais dinheiro mesmo, tá tudo certo, senta e aí você, a primeira coisa que você vai ver, dentro do que você faz, se você quer continuar fazendo aquilo, como você ganha mais dinheiro. E para você também não cair nessa cultura de job hopping só para exatamente, tentar ganhar mais exatamente. R$ 50 Ganhar um. ali, R$ 50 ali, R$ 50 ali, e você está Não vale a perdendo a pena. oportunidade de construir uma É. carreira. E isso Aí é conecta. outro ponto do Exatamente. bem-estar, de carreira. Isso conecta com carreira, né? Que a definição do bem-estar de carreira é você gosta do que você faz todos os dias. Não tem esse outro lance também. Será que você não tá ganhando pouco porque você tá numa posição que não tá usando o máximo dos seus talentos? Será que você não poderia estar produzindo mais se tivesse numa posição onde teus talentos vão estar sendo melhor utilizados? Ou, mesmo na posição que você está atualmente, será que não teria uma outra forma de trabalhar, uma outra forma de entregar resultado que você usasse mais os seus talentos? Isso é uma coisa legal para se pensar também. Vai parecer clichê o que eu vou falar aqui, e mas é verdade. Quando a gente faz o que a gente ama de verdade, você ganha dinheiro. Você acha um jeito de ganhar dinheiro. Eu sei que é uma visão poliana, é uma visão muito arco-íris, mas é verdade. Faça o que você Você gosta, acha. você não vai trabalhar um dia na sua vida. Sabe? Talvez essa frase seja um pouco extrema, mas no núcleo dela ela tem razão. Eu, por exemplo, nesse período que tenho trabalhado, eu trabalho com treinamento há 25 anos. Nesse período eu recebi ofertas de trabalho para ir até para outras regiões do Brasil, tal, para fazer outro tipo de trabalho e onde eu ia ganhar mais. Por exemplo, a última vez que isso aconteceu assim, eu quase fui, era para eu ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava onde eu estava. 3 vezes mais. Hoje eu ganho 3 vezes mais Do do que que a você pessoa me ganharia ofereceu lá. lá. Por quê? Porque lá atrás eu decidi, não, eu não quero ganhar mais dinheiro. Eu quero fazer o que eu amo fazer. Agora, eu não estou dizendo que você que está ouvindo tem que tomar essa mesma decisão. Você pode encontrar um jeito de fazer o que ama e ainda ganhando mais dinheiro com essas dicas que o Raul deu ali atrás, né? Você pode Exato. conectar as duas coisas, né? E outra coisa, tá tudo bem, assim, trabalho, se fosse bom, realmente chamava férias. Eu sou do lado oposto. Chamava praia. Eu realmente não associo trabalho a uma coisa assim. Se eu pudesse agora falando um outro clichê aqui, eu nasci para ser herdeiro, mas não sou. Eu adoro coisa cara, eu adoro tudo nessa vida, mas infelizmente eu tenho que trabalhar para ter isso. Então, assim, o meu problema já é outro, é como eu gerencio o que eu ganho para, né? Porque eu já tô vivendo uma vida assim que eu tô ganhando 3 vezes mais na minha cabeça do que eu Mas é realmente ganho. legal, mas é legal você colocar isso, Raul. É legal, porque É, assim, olha só, eu me realizo no trabalho. Até o meu relatório diz exatamente essa frase: você se realiza no trabalho. Agora, o Raul tá mostrando o que a Gallup fala, que pessoas são diferentes e têm formas diferentes de ver o mundo. E a gente tem que usar isso, não é brigar ou querer ser do jeito que o outro é usar, como usa isso, né? Então, por exemplo, no caso do Raul, ele vai encontrar um jeito de ganhar o dinheiro e se divertir e se realizar em um outro lugar. E no trabalho também, óbvio. Para mim, se não tiver a realização no trabalho, eu não consigo ir para praia. Então, tanto faz eu ou o Raul, a gente precisa, ou você que está ouvindo, o que a gente precisa é encontrar a melhor configuração
do trabalho com aquilo que eu amo fazer. Seja encontrando um outro jeito de trabalhar, seja suportando aquilo que está acontecendo no trabalho de uma maneira que você depois vá pra praia e se divirta, e ganhe dinheiro e vai se divertir na Exato. praia, né? E aí a gente tá falando do bem-estar social também, né, tipo, é muito importante eu sentir que o trabalho e a minha vida não sejam assim, que não esteja cem por Uhum. cento. Isso fez parte da minha vida há muito tempo. Deixa eu trazer a definição aqui do bem-estar social, que a gente já entra nele, você já faz os comentários dele. Então, a definição do bem-estar social é: você tem amizades significativas na sua vida. Eu não tenho. Não, eu Exato. tenho alguns, mas eu tenho bem pouco. Sim. Raul, você tem mais que eu. Eu conheço sim, isso aqui é o meu terceiro país, eu conheço gente na puta que pariu, ao avesso, assim, então tem uma galera. Gente daqui também que já foi embora, então pra mim é muito Tem importante. carisma alto, Raul? Acho que tá no 9, algo assim, não lembro de cabeça. É. Meus temas de talento são majoritariamente laranjinha influência. Uhum, Inclusive eu adoraria capitalizar isso em algum momento também, né, mas aí eu uhum, tenho a uhum. grande preguiça universal, assim. Se em algum momento eu tiver que me gravar dançando pra ganhar, pra fazer. Acabou, já era, eu não vou me fazer de ridículo. Né? Do tipo, eu não sou Vitor Fernando, Eu nem sei quem é Vitor Fernando. famosíssimo TikToker Eu sou brasileiro. velho. É muito importante que uma coisa não esteja tão assim casada com a outra, porque antes era. Coincidentemente não acontece na Gallup, mas não é por causa da Gallup que eu penso assim. Eu simplesmente vivi as duas realidades e eu comecei a avaliar. Antes eu trabalhava em startup, empresas de tecnologia, software, sabe, operations, galera, assim. E o que Suga acontecia você que pra caramba. te suga por quê? A minha vida era toda 100% do tempo o trabalho. Eu juro pra você, não diminui um grau. 100% da minha vivência ali era o trabalho. Os amigos eram dentro do Os trabalho, amigos eram do saía com o pessoal trabalho, do trabalho. saía com o pessoal do trabalho, conhecia poucas outras pessoas ali fora, e é muito do que essas tendências que a gente tá É. vendo, assim, inclusive no TikTok, tá Aham. dizendo. Tipo, quando vê, você tá falando de projeto ali na esquina do É, bar na Vila Mariana, é isso mesmo. assim, eu vivi isso todos os dias. Você saía ali suado, cansado, com dor de cabeça do trabalho, para ir ali na esquininha, na Capitão Macedo, sentar num bar e falar do trabalho com as pessoas do trabalho. Eu não quero mais isso. Eu vi que isso não é para mim. Eu me realizo pelo trabalho, sim, mas eu também tive uma fase na minha vida de não conseguir entender o que era trabalho e o que não era trabalho. Então, vou dar um exemplo. Tem uma amiga minha que tem uma empresa e que me contrata eventualmente para alguns treinamentos. Durante a pandemia, ela acabou parando e focando em outras coisas na vida dela. E agora, se é que a gente pode chamar de pós-pandemia, ela retomou a empresa e aí ela me ligou tal e me passando um job para eu realizar. Então, quer dizer, ela ficou muito tempo sem falar comigo. Aí ela conversando comigo esse período agora, sei lá, 2 semanas atrás, em dado momento ela virou e falou assim: "Você tá bravo comigo?" Eu falei: "Não." Mas aí na hora eu me toquei. O que está acontecendo? Eu não respondo mais o WhatsApp de trabalho no fim de semana. Eu não respondo mais nada de trabalho à noite. A não ser que seja alguma coisa muito, muito urgente. Então o que acontece? E no passado eu fazia. Então, as pessoas que estão mais habituadas com o Rodrigo do passado, talvez estejam com essa sensação, pô, o Rodrigo tá me ignorando. Não, não tô ignorando, não. A Vanessa mesmo, aqui do podcast, ela um dia disse assim pra mim, eu respondi pra ela alguma coisa no sábado. Ela falou: "Nossa, que milagre você respondendo alguma coisa no sábado." Então também eu tive que aprender um pouco disso. E é muito conflituante, porque eu já tratei isso na terapia também, porque antes eu vivia muito assim, aceleradíssimo, nessa high speed lane aí de seu trabalho, mas ressignificar isso tá dando muito trabalho também, porque antes eu me identificava muito com isso, eu vivia muito pelo trabalho. E o que a gente está vendo mundialmente é que assim. E pra gente ir até para os outros dois que faltam, se a gente não tem essa separação, por exemplo, fica difícil cuidar do bem-estar físico. A definição é: você tem energia para fazer as coisas que você tem que fazer. Essa energia, ela é importante para tudo na vida. E para o que a gente está falando aqui, ela é importante para o trabalho. Se o cara que está no trabalho não tem energia para trabalhar, como é que ele vai produzir? E aí vale até para o cara que faz parafuso. Esse cara precisa ter energia para trabalhar. O vendedor, a secretária, o professor, todo mundo. Se não tiver energia, não produz o que tem que produzir, né? Exato. E
tendo tudo isso ligado, aí você também, por exemplo, esse fim de semana eu me desliguei, passei o final de semana fora. Tinha energia para caminhar, depois de uma semana que eu fiz muita academia todos os dias, foi uma primeira semana fazendo funcional, tava com muita dor, tô com a unha encravada na mão, tava com herpes na boca, tava assim todo cagado, mas eu tinha energia para fazer as coisas. Assim. E aí, para encerrar, o quinto item é o bem-estar comunitário. E esse é um que no passado, até o ano passado, eu dava uma nota próxima de 0 para ele, quando eu avaliava. E hoje eu dou uma nota altíssima para esse item por uma decisão muito simples. Eu decidi esse ano mudar de casa, porque o bem-estar comunitário, a definição é: você gosta de onde você vive. Quando a gente fala de bem-estar, você pensa em saúde, você pensa em dinheiro, pensa em social. Eu nunca pensava em onde eu moro. E aí eu morava do lado de uma senhora que tinha uns cachorros lá, e os cachorros latiam a noite inteira, e a família lá ouvia pagode alto o dia inteiro. Eu não tinha me atentado. É óbvio que isso me irritava, eu sabia que me irritava, mas hoje, tendo mudado, eu percebo o quanto que isso me roubava de bem-estar. Sabe, o quanto isso me gerava azia. Eu não tenho tido azia mais, cara, depois que eu mudei de casa. O meu estômago tava mal por conta do lugar onde eu tava vivendo. Eu até comentei num vídeo, eu tô aqui gravando, vocês vão ouvir aí maritacas gritando. Tô escutando os passarinhos. De vez em quando tem tucano, papagaio nas árvores aqui. Eu hoje estou muito feliz com onde eu vivo. E isso tá me gerando, tenho certeza disso, até ganho financeiro maior. Agora, tá, Rodrigo, mas pô, eu não posso mudar, eu não posso... Tá, mas o que você pode fazer na tua sociedade ali? Você pode se envolver em alguma causa comunitária? Eu conto uma história que eu ouvi uma certa vez numa empresa onde muitos funcionários moravam num determinado bairro na cidade lá onde a empresa fica, e o bairro não tinha asfalto, a iluminação era horrível. A empresa se movimentou para cobrar a prefeitura para que cuidasse daquele bairro. A prefeitura foi lá, asfaltou as ruas, trocou a iluminação. Na verdade tinha asfalto, mas o asfalto era muito ruim. Fizeram lá um recapeamento, trocaram a iluminação. E os funcionários ficaram muito mais felizes por morar ali, num lugar muito mais legal. Também tem casos de empresas que fazem ações sociais no bairro para gerar uma união maior, ou até ajudar mesmo as pessoas que precisam. Então, tem muita coisa que a empresa pode fazer também, né? Então, esse é o quinto item. Raul, hoje, nosso objetivo foi só apresentar os 5 itens do Wellbeing. Se a gente for olhar para o livro do Wellbeing, a gente está aí na página 30 do livro, de um livro de 300 e tantas páginas. Então, a gente ainda tem muito o que tratar desse livro. Vamos ter outros episódios aí a gente pode pegar cada um dos itens e ir tratando de cada um desses aspectos de uma maneira mais profunda e dando dicas, óbvio, do que as pessoas podem fazer para exercitar esses fatores. Também quero pedir para quem está ouvindo, deixar aí embaixo nos comentários que dicas você tem para quem está ouvindo sobre como melhorar nesses 5 aspectos. E aí a gente pode trazer essas dicas para cá. Então, a empresa que você trabalha já fez alguma ação para melhoria do bem-estar social, físico, comunitário, financeiro, de carreira? Citem isso aí embaixo, que a gente pode propagar isso e ajudar mais empresas, mais líderes, mais gestores a como colocar isso em prática nas empresas deles. Também quero pedir para que vocês compartilhem esse episódio, para que mais pessoas ouçam. Também compartilhem com outras pessoas, porque tem muita gente para a gente salvar aí, a gente ajudar a salvar, levando essa informação do bem-estar para todo mundo. Certo, seu Raul? Certíssimo. Você está com uma cara de bem-estar. Eu fiz massagem ontem. Então é por isso. Então, até a semana que vem. Um grande abraço e tchau, tchau. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.